E nesse domingo às 16 horas, o Coxa enfrenta lá em Cascavel o FC Cascavel, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense de 2025. Aqui no Coxa Nautas você acompanha tudo no nosso pré-jogo que está começando agora. Depois de vencer o São Joséense na última rodada por 3-0 dentro do Couto Pereira, o Coritiba volta a campo neste domingo para enfrentar o FC Cascavel no sudoeste do estado paranaense. O técnico Moser mais uma vez vai levar o que ele tem de melhor à sua disposição, ou seja, os jogadores que vão para essa partida são jogadores que fazem parte do elenco principal do Coritiba. É uma partida importante e o Coritiba precisa do resultado, pois quem vai esquecer que na primeira rodada, utilizando uma equipe sub-20, o Coritiba foi derrotado pelo Londrina dentro do Couto Pereira por 2-0, e esses pontos podem fazer falta lá na frente, pois uma colocação boa nessa primeira fase do campeonato é fundamental para que o Coritiba possa decidir as partidas decisivas dentro do Couto Pereira. E o Coritiba hoje ocupa a quinta colocação, precisa muito melhorar logo essa posição no campeonato para chegar perto das fases finais melhor colocado e ter todas as vantagens que o Ricardo comentou com a gente. Eu lembro a você que as nossas lives são oferecimento da AB Café, especializada em locação de máquinas de café, Village Embu, o seu resort pertinho de São Paulo, apto empreendimentos, imóveis de alto padrão em Curitiba para você investir ou morar, e padrão solar para você economizar na sua conta de luz até 95% do valor. Confira agora com Marcelo Carneiro quais são os relacionados do Coritiba para esse jogo contra o FC Cascavel. E os relacionados para essa partida são os goleiros Benassi, Gabriel Leite e Pedro Morisco. Na zaga apenas Bruno Melo e Thalisson. Nas laterais temos Felipe Guimarães, Jamerson, Johnny, Rafinha e Rodrigo Gelado. No meio-campo, Giovanni Melrer, Jorge, Josué, Matheus Bianchi, Sebastião Gomes e Vini Paulista. E na frente, Caio Matheus, Ebert, Everaldo, De La Torre, Júnior Brumado e Lucas Ronier. Para esse jogo, o técnico Moser vai ter um desfalque importante. O zagueiro Maico teve uma lesão muscular confirmada e deve desfalcar o Coritiba na primeira fase do Campeonato Paranaense. Segundo a nota oficial emitida pelo clube, o jogador teve uma lesão relevante, ou seja, uma lesão que ele nunca sentiu na carreira, como a própria nota diz. Então a tendência é que o Maicon desfalque o Coritiba nas próximas semanas. Como o Rodrigo Moledo ainda está em aprimoramento físico, o Coritiba vai levar para Cascavel apenas 2 zagueiros, Thalisson e Bruno Melo, que deverão inclusive formar a dupla de zaga titular para esse jogo contra o FC Cascavel. Outro desfalque é o atacante Wesley Pomba, que está com dores no tornozelo. A principal novidade da lista é o atacante De La Torre, contratado junto ao Mirassol e que ainda não fez a sua estreia com a camisa alviverde. Na partida passada contra o São Joséense, ele ficou de fora porque estava tratando um edema no adutor, mas agora para o jogo contra o Cascavel, o De La Torre fica à disposição do Moser, pode fazer inclusive a sua estreia e ser uma boa opção para o treinador alviverde para buscar a vitória lá na casa do Cascavel. E nesse momento que o nosso novo formato do pré-jogo vai crescendo, e eu já peço para você deixar o seu comentário, dizer o que você está achando sobre esse novo formato mais curto, mais direto, a gente chama o Schumacher também para dar a opinião dele, uma opinião séria. Olá pessoal, nesse meu primeiro pré-jogo no novo formato, eu quero dar um olhar técnico, um olhar sério e focado na tática. Eu prometo que não vou fazer nenhum trocadilho, vou tentar não fazer nenhum trocadilho com cobra, cascavel, etc. Mas vamos direto ao ponto. O Coxa está mais por baixo que estômago de cobra. Não é essa vitória sobre o São Joséense que vai fazer as coisas amenizarem ou ficarem melhores, não.
Então não tem outra opção. Tem que ir para Cascavel, matar a cobra e mostrar o pau. Seja com o Sub-17, com o principal, que é o que vai acontecer, né? O principal com algumas mudanças. Nós temos um time com várias cobras criadas, cascudas, e que tem de dar um jeito nessa situação, porque a cobra tá fumando pro nosso lado. E para vencer a cobra, a gente precisa do quê? De cabra. Cabra bom de bola. Cabra bom de bola. Que serpenteie pelo campo, como o Lucas Ronier. Que tem um bote certeiro, como o Vini Paulista. Que tenha veneno nos passes, como Josué, para tontear a defesa adversária, para anestesiar a defesa adversária. É ganhar ou ganhar. Esse é o único antídoto para tirar o veneno da torcida. Porque com todo respeito ao Réptil do Oeste, perder para o Cascavel seria o da cobra. Então o maestro Mozart que trate de conseguir dar um nó tático e compor uma harmonia para encantar a serpente. No bom sentido, claro. Assim a gente espera. Meu palpite, 2-0 pro Coxa. Beijo na alma, um abraço no beijo de todos. Valeu, Schumacher, isso aí. E antes da gente dar a provável escalação do Curitiba para essa partida, o João vai trazer para a gente as informações do adversário, do FC Cascavel. Como é que eles estão esse ano para esse paranaense e a expectativa de jogar contra o Curitiba? Diferente do ano passado, em que o Cascavel fez até boa campanha no Paranaense, disputou Série B, Série D, não foi legal, foi eliminado, disputou Copa do Brasil, também foi eliminado na primeira partida, mas fez um bom Paranaense. Esse ano não está legal. Esse ano começou jogando lá em Cianorte, contra o Cianorte, perdeu de 2-1, né, de virada. Depois jogou a segunda partida em Cascavel, no seu estádio, aliás, no estádio lá da prefeitura, estádio olímpico regional, empatou em 0-0 com o Londrina, um jogo muito ruim, um jogo sem muitas chances de gol, né? Talvez um pouco prejudicado um pouco pelo gramado, que lá em Cascavel a gente sabe que o gramado não é bom, o campo muito duro, a bola quica demais, então prejudica os times aí que tem bom toque de bola. A esperança deles é mais essa partida em casa e tentar ganhar do Curitiba. O Curitiba, aliás, que nos últimos 5 jogos em Cascavel, perdeu 3 e empatou 2. Ou seja, o retrospecto dos últimos 5 jogos em Cascavel do Curitiba é muito ruim, bem favorável ao Cascavel. Mas a torcida lá anda meio desconfiada, que o time formado esse ano não é um time bem mais fraco do que o ano passado. Eles estão receosos lá da sorte do time nesse Paranaense. O técnico Silvinho Canuto, que está lá desde outubro do ano passado, também não está muito satisfeito e pretende mexer no time, enfim. E essa semana foi contratado um jogador interessante, Felipe Martins. Ele é o jogador brasileiro que mais jogou a MLS, lá na Liga Americana. Ele jogava no Orlando City, também jogou na Itália, lá em outros times da Europa. Pouco jogou no Brasil, muito pouco conhecido no Brasil, mas é um meia de 34 anos. É a esperança que o Cascavel tem de colocar criatividade no meio para fazer o time jogar melhor. O time deve formar amanhã, domingo, com o Jean Carlos no gol, Libano, Thiago Lopes, Miguel Alcântara e Paulo Vitor na defesa. No meio, Nicolas, Robinho e Peçanha. E o trio de ataque, Josiel, Peu e Rodrigo Alves. Lembrando que Felipe Martins, recém-contratado, se estiver regularizado, pode estrear contra o Curitiba. Coletiva, depois do jogo contra o São Joséense, o Mozart falou sobre a necessidade de rodar o elenco alviverde. Uma prova disso é a lesão que o Maicon sofreu, ou seja, não adianta colocar os titulares em todas as partidas do campeonato. Com uma preparação ainda longe do esperado, que as lesões podem acontecer. Então a tendência para esse jogo contra o FC Cascavel é que o Mozart faça algumas alterações na equipe. Algumas possibilidades. A entrada do Rodrigo Gelado na lateral esquerda, a entrada do Giovani no meio-campo, o próprio Giovani Melder também, são jogadores aí que podem aparecer como possíveis alterações na meia cancha alviverde. Outra possibilidade é a entrada do Everaldo na frente, o Everaldo que entrou muito bem contra o São Joséense e pode ser também uma alternativa para esse jogo contra o FC Cascavel. Se eu fosse apostar numa equipe, eu diria que o Coritiba pode ir a campo com Pedro Morisco, Felipe Guimarães, Thalisson, Bruno Melo e Rodrigo Gelado. O meio-campo pode ter Giovani, Vini Paulista e Giovani Melder. E na frente o Coritiba iria com Lucas Ronier,
Júnior Brumado e Everaldo. Essa é apenas uma possibilidade. A gente só vai saber realmente a equipe titular do Coritiba momentos antes da partida, mas com certeza o Mozart deve fazer algumas alterações na equipe, deve rodar o elenco, deve dar oportunidade a outros jogadores até para que possa observá-los melhor aí e ver com quem ele pode contar para a sequência da competição. E a partida desse domingo terá transmissão exclusiva da TV Coxa. Você quiser assistir o jogo, você tem que virar membro do canal lá do Coritiba, o canal oficial do Coritiba, onde vai passar essa partida com exclusividade, somente para membros do canal. Então já sabe, YouTube, canal do Coritiba, depois do jogo entre Coritiba e FC Cascavel, a partir das 18h30, o tradicional pós-jogo do Coxanautas. A equipe inteira vai estar comentando sobre esse jogo do Verdão e trazendo informação e opinião para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. Deus abençoe você e dá-lhe coxa!